o uso da inteligência artificial ele pode acrescentar na economia global até em torno de 16 trilhões de dólares. Então, assim, não é à toa que isso vira É muito um dinheiro, mote, né? é muito dinheiro. Então, é um mote que está sendo bastante falado e não é à toa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa La Maison Simplex, direto de Paris, com essa vista incrível e com uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Flávia Barros. E olha, para reduzir a trajetória dela a um título, a um sobrenome corporativo, é uma injustiça. Porque ela é mentora, ela foi CMO, ela é uma liderança, ela é alguém que está pensando esse mercado de marketing e inovação. Então, dar um sobrenome corporativo para ela é uma injustiça. E eu estou aqui com a Flávia Barros hoje aqui em Paris. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Cara, o prazer é todo meu. Márcio, eu adorei te conhecer. É um prazer inenarrável estar aqui junto com você. Eu queria começar, né, falando um pouco sobre inovação. A gente está numa semana de inovação aqui em Uhum. Paris, uma semana especial que a gente vai falar de tecnologia. Tá todo mundo falando sobre IA. E aí eu queria começar talvez até como uma provocação. É, qual que é o aspecto humano, qual que é o nosso aspecto de soft skills que tem que estar preparado para lidar com tanta transformação que a IA traz? É verdade. Esse é um ingrediente que nunca dá para ser desconsiderado quando você pensa em IA, né. Um dado que a McKinsey ela costuma trazer é que quando as empresas costumam investir em transformação digital, poucas vezes você consegue recolher ali o real valor que se tem quando você investe nesse tipo de tecnologia. Mas a questão é que o papo ele não é tecnológico, ele é principalmente estratégico e cultural. Então, muitas vezes, quando a gente olha aqui para uma IA, você tem ali o motor de um carro, mas você tem uma questão de processos e pessoas também, que são uma grande parte ali do uso dessa IA. Então, a gestão, o pensamento da jornada do cliente, que é um outro aspecto também extremamente importante, quando você pensa em uso de IA e tecnologias, é o ponto de partida para se colher os resultados que são necessários quando você vai fazer esse tipo de inovação. E aí coloca que a transformação digital ela também faz parte de um pensamento que é mais cultural, pensar em agilidade, em um mindset mais que é voltado para a cultura do test and learn, de testar e errar, em ser mais testar mais hipóteses, isso é essencial hoje, não só por uma questão de liderança de times, mas também quando você olha ali para filhos e para crianças, o principal ativo hoje que você quer cultivar nas crianças é a capacidade de ter pensamento crítico. Então, o ponto de partida acaba sendo esse. Então, a IA sozinha ela não é uma solução completa, né? A gente precisa ter Não. outras habilidades e qualidades bem desenvolvidas ali para fazer o melhor uso dela. É verdade. Assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: "Tecnologia, ela acaba sendo commodity, mas o grande diferencial, ele acaba sendo cultural e humano. E a nenhuma vai substituir a humanidade, porque o jeito que se faz as coisas, a conexão das marcas, a conexão com as pessoas, ela acaba sendo extremamente importante para que o valor real de uma inteligência artificial, de uso de uma tecnologia, seja extraído ali no seu na sua potência total. Como é que você está vendo esse momento assim? A gente precisa trazer IA para dentro da empresa, né? Uhum. Não tem muito como fugir disso, Não, independente do não. setor. Mas às vezes a gente não sabe como fazer, ou faz o contrário, põe os pés pelas mãos, né? Sai gastando crédito de LLM, É. sai modificando, né? Modificando processos que talvez não fosse o momento ainda. Como é que você tem visto esse movimento de ter que trazer a IA para dentro de uma corporação? Trazer IA tem que ter como esse ponto de partida a jornada do cliente. Então, eu vou te dar aqui alguns dados interessantes, porque quando a gente coloca ali, tem um dado que é da PwC, que ele fala que o uso da inteligência artificial ele pode acrescentar na economia global até em torno de 16 trilhões de dólares. Então, assim, não é à toa que isso vira É muito um dinheiro, mote, né? é muito dinheiro. Então, é um mote que está sendo bastante falado e não é à toa. Ele de fato consegue acrescentar produtividade. Só que de todas as experiências que eu vi, das pessoas que eu já conversei, são poucas aquelas que falam assim: "Cara, usei AI e trouxe um resultado absurdo". Tem de fato isso, existe. Para isso acontecer, não dá para pensar de maneira isolada. Você tem que pensar na inteligência artificial, estou sendo até um pouco repetitiva aqui, mas mapear esse processo que acaba tendo como ponto de partida a jornada do cliente e o aculturamento das pessoas a esse uso de tecnologia. Isso para mim é o principal desafio. Tem um dado global da McKinsey que fala que em torno de 375 milhões de pessoas vão ter o seu modo de trabalho alterado. Então a grande questão não é só sobre usar ou não usar. Essa aí já essa conversa ela já virou de página.
A questão é o como usar e como é que isso se insere no novo processo de trabalho. Por isso que a questão da gestão, que é o ponto de partida da nossa conversa aqui, ela é essencial, porque a necessidade de aumento de produtividade, ela segue, e vai continuar seguindo e vai continuar aumentando. Então, como é que a gente consegue, trazer essa visão de uso da IA, o modo de pensamento do time, que é um modo de pensamento de mudança de mindset, e ao mesmo tempo querer sempre ali um jeito de trabalho melhor. Esse dado ele é muito impactante, 375 milhões de pessoas que vão ter ali o seu modo de trabalho alterado. Agora, o o eu acho que o cenário ele é mais promissor, porque daí tem um outro dado que eu também acho muito interessante, que ele fala que 170 milhões de novos, empregos vão ser gerados pelo uso da inteligência artificial. Esse é um dado que vem do Global Report of Work. E só que ele fala que também que 92 milhões de posições, elas vão ser canceladas, elas vão ser eliminadas. O fato é, o saldo ele é positivo. Então, eu enxergo o futuro como sendo muito mais promissor do que, ter aquela sensação de que não sei o que vai ser. A gente sabe, a gente vai ter que em parte a gente sabe, vai ter que acompanhar a mudança. É que é um movimento muito rápido, né? É muito rápido. Se você olha a adoção de outras tecnologias, desde a Revolução Industrial lá atrás até a questão do uso da eletricidade, as pessoas tiveram tempo para se aculturar. Hoje os movimentos tecnológicos, eles são tão mais rápidos e a mudança humana, ela não acompanha a mudança da tecnologia. A evolução do ser humano, ela hoje não é tão rápida. É por isso que hoje em dia você acaba vendo tantas pessoas ali vivendo com bastante ansiedade, siglas essa como o mundo VUCA, isso acaba sendo muito mais usado, porque é parte da realidade que a gente vive hoje. E é uma cilada também a gente querer acompanhar tão rápido, talvez, algumas coisas, né. E aí, falando nisso, o que que você acha que está botando mais medo para uma empresa ter que acompanhar hoje essas mudanças? Onde que estão os gargalos, assim? É medo da questão da segurança, por exemplo, dos dados? Ou é medo de não acompanhar, né, um FOMO, né, quase como se fosse, assim, um Aham. fear of missing out, que pode acontecer também na empresa e às vezes mete o pé pelas mãos. Onde é que está esse medo um pouco? Porque a IA dá um certo medo também, né? Na verdade, na minha visão, a grande preocupação e o grande ponto de atenção está em cima do acompanhar a concorrência. Então, se você vê hoje, quando a gente vê concorrentes chineses vindo para o Brasil, olhando o contexto do Brasil, existe uma pressão ali por resultado, por aumento de agilidade, por aumento de competências que muitas vezes são mais humanas, tecnológicas e de logística também. Então, a preocupação das empresas estão residindo nesse sentido, de conseguir acompanhar a concorrência, que hoje ela é muito maior do que era em tempos atrás. Não conseguir ter esse próprio acompanhamento tecnológico, no final das contas, tem uma preocupação de permanência. Então, esse é um ponto que também acaba sendo levantado como questão. E aí, assim, a questão da agilidade, que foi também um ponto que eu comentei antes, ela acaba sendo essencial quando você traz parceiros para perto de você. Então, o que eu admiro aqui nesse modelo de negócio da Simplex, ele é um modelo de negócio ágil, onde você consegue ali muitas vezes contornar certas questões que são mais engessadas, e com isso o resultado ele acaba vindo de maneira mais ágil, de maneira mais fluida. Então, de uma maneira onde você consegue também trazer o cliente para o centro dessa decisão. Flávia, queria que você falasse um pouco como é ser uma liderança feminina e como é inspirar outras mulheres também a buscar essa liderança, esse protagonismo. Olha, eu vou te falar que é uma coisa que eu acordo e penso todos os dias. Eu tenho hoje algumas mentoradas, né? Eu faço questão de. É um trabalho que eu faço ali com muito prazer. A grande questão é como você, muitas vezes, serve como exemplo para conseguir inspirar muitas lideranças femininas. Não é não é errado dizer que existe sim ali um degrauzinho a mais na escada. Então, aquelas que já receberam ali essa informação de que isso não faz sentido, você faz sentido sim, tem um degrauzinho a mais. E para mim, assim, o grande ponto é como que eu aqui como mãe também de 2 meninas consigo construir ali um caminho para as pessoas que reportam para mim, onde a gente consegue abrir espaço para essa escalada ali ficar cada vez mais tranquila, cada vez mais fácil. Porque quanto mais gente a gente encontra que está mais parecido com a gente ali do lado de uma situação, do lado de um determinado nível, ajuda a gente a se sentir ali menos sozinho, a conseguir entender que você não está que a gente não está de visita.
Então, para mim, esse é o grande ponto de abrir espaço. Eu arrisco dizer, o Márcio, que a mulher que disse que nunca trouxe ali, eu nunca viveu uma situação onde ela se sentiu desvalorizada ou sentiu que ela teve mais dificuldade para conseguir fazer uma conquista, é uma mulher muito desatenta, porque essa situação ela existe. Talvez eu esteja aqui sendo um pouco mais ousada na hora de trazer essas palavras, mas, assim, eu te garanto que, de tudo que eu passei pela minha carreira toda, são quase 30 anos de experiência, eu consigo ter muita experiência ali, muito conhecimento para conseguir dividir com as pessoas. Se hoje puder fazer pelas pessoas com que o caminho delas ali seja mais fácil, mais tranquilo, com certeza para mim esse é um caminho que eu escolho ali para conseguir, tornar mais fácil essas decisões. Então, a liderança feminina é uma responsabilidade. Ela é uma questão de que a gente de alguma forma está abrindo espaço para que outras mulheres também venham e consigam conseguir conquistar as posições ali cada vez mais altas, ou outras posições que elas tenham vontade de conquistar. Ainda tem um componente de desafio a mais, né, como você falou. Tem um componente desafio a mais. É. Mas também eu acho que hoje as pessoas estão mais receptivas e é mais esperado também esse protagonismo, né. Eu não quero colocar numa situação onde é sobre liderança feminina, não é uma questão de vitimizar, Sim. as mulheres, mas é uma questão que tem outros componentes ali que muitas vezes são desconsiderados. Por exemplo, a mulher é mãe também, muitas vezes quer ser mãe. Esse equilíbrio, ele é muitas vezes desafiador. Então trazer isso e ter essa empatia, esse olhar, é muito importante, principalmente quando você está numa posição de liderança. Então, hoje, é uma situação, que eu vejo com muito carinho, por exemplo, mulheres grávidas que estavam no meu time, eu fazia questão de blindar para que elas tivessem uma gravidez muito tranquila. Então, para mim, isso era essencial. São pequenas coisas, não são grandes atitudes ou grandes gestos que são trazidos ali, como se eu estivesse fincando uma bandeira. Não, é simplesmente ter um olhar mais empático para situações que talvez, antigamente não tivessem um olhar mais próximo. Legal. O que que é uma liderança na era da IA? Uma liderança na era da IA. Uma boa pergunta essa. Na minha visão, é uma liderança que provavelmente vai que com certeza, provavelmente não, mas com certeza vai trazer um olhar muito provocativo, de testar e aprender, de garantir que a agilidade ela é parte desse é um ingrediente essencial para conseguir testar a inteligência artificial. Cada vez mais surgem inteligências artificiais, e é uma liderança também que vai provocar com que se consiga ir para um próximo nível, esse desafio para o novo, para coisas novas, mas sem trazer aquele peso, sem trazer o peso de uma questão de que o precisa ser feito, fazer pelo viver o processo. Então, equilibrar ali a pressão com o desafio de ser leve também é um ponto extremamente importante, na minha visão. Você usou uma palavra interessante para uma liderança, provocar. Provocar no sentido positivo, claro, Com certeza. mas, tá aberta à necessidade de transformação, de busca e levar isso para os seus liderados. É isso, perfeitamente, é isso. Então, no sentido de que você sim, a certeza que a gente tem com a vida é que ela vai mudar. Acompanhar uma mudança é um ponto, essencial para qualquer ser humano, independente se você está numa empresa, independente se você está ali empreendendo, a certeza que você tem é que as coisas vão mudar. Então, estar aberto e ter um mindset de mudança, de acompanhar esse crescimento, querer buscar mais, eu acredito que esse mindset na era da inteligência artificial é extremamente importante. Então, essa é a minha visão. Se tem uma época em que a liderança não vai ter todas as respostas, é nessa era da IA, né. É exatamente nessa era. Flávia, adorei nossa conversa. Obrigado. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer foi todo meu. Obrigado por estar aqui conosco. E bom, essa foi mais uma edição do La Maison Simplex, direto aqui de Paris. Obrigado por acompanhar e até a próxima.